Guerra Verbal. Parte 6. E é isso, eu estou certo de que o imperador tentará colocar um plano como esse em prática. Se ele fosse mais burro, suas ações poderiam ser imprevisíveis, mas acho que as chances disso seriam baixas. É mais fácil prever as ações de alguém com intelecto acima da média que se acha inteligente do que tentar prever as ações de um completo imbecil. Demiurgo levantou um dedo enquanto dizia. Ou seja, o imperadorzinho vai tentar formar uma aliança para derrotar a gente, para derrotar o Ain-sama, né? Ele é surpreendentemente estúpido, Arinsu. E então, não devemos tomar a iniciativa e destruí-los primeiro? Aura, Chaltear e Mari deram suas opiniões, mas não havia raiva. Era mais como se estivessem decidindo se chutariam ou não uma pedra que encontrara ao longo da estrada. Mais importante que este problema é. Sebas queria falar, mas outra pessoa já havia antecipado o que ele ia dizer. É o fato de que ele realmente acha que trairíamos o Ain-sama? É. O que parece, Sebas. Parece que o imperador não conhece o significado da palavra lealdade. A risada zombeteira encheu a sala. Ele realmente pensava que trairiam Ains, um dos 41 seres supremos que os criaram? Embora isso não fosse mais do que a hipótese de Demiurgo, foi o suficiente para desagradar completamente os guardiões. Uma luz gelada cintilava em seus olhos. Pois é, não é como se eu estivesse roubando a ideia do Mari, mas eu tô muito brava. Vamos ir lá agora e matar eles? Chaltear riu ao ver Aura de mau humor pela primeira vez. Eu vou transformá-lo em um vampiro Arinsu. Afinal, se ele for bom o suficiente, não há razão para ele não servir Nazarick Arinsu. Embora Cocytus tivesse permanecido em silêncio, suas grandes mandíbulas emitiram um som de advertência. Guardiões, se esqueceram que estamos na presença de Ain-sama? Quando ouviram a voz fria e límpida de Sebas, a raiva de Aura, Chaltear e Cocytus desapareceu instantaneamente. Concordo com Sebas, tenham educação. E não se esqueçam do que o Demiurgo acabou de dizer. Tudo está indo de acordo com o plano. O que nos resta, senão saborear as asneiras daquele palhaço? Além disso, devemos ter gratidão, porque tudo isso que testemunhamos é apenas uma fração dos planos do Ain-sama. Certo, Ain-sama? Ah, tá, o plano do Ain-sama, sei como é. Que coisa, um plano mirabolante inventado por alguém com o mesmo nome que eu. Fazer com que o Império Baruto se alie e lute contra Nazarick era parte desse plano também. Eu até agora não entendi direito. Quem me dera se eu pudesse perguntar a esse tal Ains a respeito. No entanto, fugir da realidade não mudaria nada. Honestamente, Ains queria perguntar sobre os detalhes do plano e sobre o tal Ains que Demiurgo e Albedo estavam imaginando. No entanto, ele não podia fazer isso. Ains moveu sua linha de visão em direção a Albedo. Ele viu uma mulher que era doce como o mel, com os olhos vidrados de amor e fascínio, mesmo suas bochechas estavam rosadas. Ela reagia assim pois acreditava que tudo estava acontecendo como planejado, mesmo seus sentimentos eram dominados pela percepção de seu mestre. Como tal, Ains não podia quebrar o clima desmentindo tudo. Quem poderia dizer do que está falando quando o clima estava assim? Com relação à pergunta de Albedo, havia apenas uma resposta que Ains poderia dar. Ser certamente. Você acertou. Ele queria elogiar sua voz por não gaguejar tanto. Os guardiões responderam como um coral, estavam extasiados de respeito. Cool. Albedo abriu os braços e, com eles, as asas da cintura se abriram também. Ain-sama deseja assumir uma cidade humana pacificamente e governar a região com amor e compaixão. No entanto, o Império Baruto decidiu formar uma conspiração vil contra o Éden que fundaremos. No futuro próximo, Ain-sama mostrará a esses países o verdadeiro significado de bondade. Não é essa a causa justa que ele procura? Como estou ansioso para esse dia. Tudo está na palma da mão de Ain-sama. Quando aquele idiota descobrir, eu me pergunto que tipo de cara ele vai fazer, afinal, Ain-sama sempre pensa vários movimentos à frente. Enquanto Demiurgo fazia seu discurso reverente, Albedo continuou com uma expressão adequadamente respeitosa em seu rosto.
Certamente, a sabedoria do Ain Sama está além da nossa capacidade. Se o Ain Sama não tivesse criado o herói Momon, seria impossível governar pacificamente. Nesse caso, Ihantel só poderia ser controlada pela violência e terror. Talvez pudéssemos usar a Princesa Dourada para obter efeitos semelhantes, mas isso seria desperdiçar um trunfo. Ela é uma humana demasiadamente interessante, não, talvez até mais, pelo que filtrei a partir da análise dos relatórios de inteligência dos Sebas. Ela será uma excelente peã. Ah, vocês falando assim, até eu queria ver como ela é. Depois que fundarmos nossa nação, devemos tê-la como correspondente a Arinsu? Afinal, promessas devem ser cumpridas. Vocês, duas, estão divagando, estão desperdiçando o precioso tempo do Ain Sama. Ains respondeu com um simples não tem problema. Na verdade, ele aprendeu muito com a conversa casual e ganhou tempo para pensar em mais desculpas. Para Ains, essa tinha sido uma oportunidade valiosa. Mas verdade seja dita, o Ain Sama é realmente incrível. Arinsu. Finalmente falou algo que faz sentido, Chaltear. Ain Sama fez um plano capaz de surpreender até mesmo a Albedo e o Demiurgo. Se como esperado do Ain Sama. O senhor é muito legal. E eu realmente te admiro muito. Me sinto envergonhado pela minha insensatez e falta de inteligência. Tudo o que posso dizer é que nossa incapacidade de acompanhar as considerações do Ain Sama é realmente imprópria. O louvor dos guardiões apunhalou Ains. Embora Ains não pudesse deixar de pensar nisso como escárnio, os olhos dos guardiões estavam cheios de respeito e lealdade, sua adoração para com ele era genuína. Portanto, Ains não os contradizia, mas usou suas habilidades de atuação para responder, como de costume. É um exagero de vocês. Foi apenas uma coincidência. E no final, Demiurgo e Albedo leram o plano de cabo a rabo. De forma alguma, Ain Sama. Se o senhor não tivesse contraposto, eu não teria conseguido ligar os pontos. Demiurgo está completo de razão. Planejar tão à frente sem qualquer conhecimento da situação é um feito apenas possível pelo maior dos seres supremos. Eu me apaixonei ainda mais por ti. Como esperado de Ain Sama, cujo intelecto supera até mesmo o de Demiurgo, a mente mais sábia em Nazarick Arinsu. É isso aí. Ain Sama é incrível demais. Aura exclamou seguida por Mari. É realmente incrível. Eu já sabia há tempos que o Ain Sama possui excelentes habilidades, mas eu não pude imaginar tamanha proeza, como esperado, do maior dos tesouros de Nazarick. Albedo completou. Precisamente. Ele transborda compaixão e sabedoria. Não há melhor mestre para nós do que o Senhor, Ain Sama. Ah, por falar nisso, há um assunto que precisa ser decidido. Embora eu não tenha nenhum problema em abordá-lo como rei, um título tão simples pode resultar nos desavisados o confundindo com os insetos que nos cercam. Eu sinto que devemos considerar um título mais adequado ao Ain Sama. Os guardiões aprovaram por unanimidade a sugestão de Demiurgo. O senhor aprova, Ain Sama? Claro. Faça como achar melhor. Ser chamado de rei Ain Zoalgon já o fazia sentir uma tremenda vergonha. Sua inquietação emocional já havia começado a exceder em várias vezes quando ele pensou sobre as implicações de nomear-se um rei. Alguém tem alguma sugestão? Então, permita-me começar Arinsu. Disse Chaltear levantando a mão. O nome que escolhemos deveria obviamente indicar a beleza suprema do Ain Sama Arinsu. Eu sinto que o belo rei seria adequado a Arinsu. Oh! Os guardiões disseram em aprovação. O belo rei Ain Zoalgon? Oh, Aura se levantou com a mão para cima. O nome deve destacar o poder do Ain Sama. Que tal o poderoso rei, ou o forte rei, se preferir mais curto? Os guardiões murmuraram. O forte rei Ain Zoalgon? Então. Posso tentar? Pelo Ain Sama ser muito gentil, pode ser bom deixar as pessoas saberem disso. Então, talvez pudéssemos tentar o rei misericordioso? Os guardiões assentiram.
o rei misericordioso Ains ou algo. Quanto a mim. Aqui Demiurgo fez uma pausa para amplificar o efeito e, para louvar o intelecto exaltado de Ain Sama, proponho o rei erudito. O rei erudito Ains ou algo. Não é por nada não, mas eu realmente tenho que passar isso. O que acha, Sebas? Em resposta à pergunta de Albedo, Sebas respondeu. Acho que um simples rei já serve. Então é a minha vez. Por ser o ser supremo que esteve no topo de todos os outros seres supremos, acho que o grande rei seria apropriado. Os guardiões mais uma vez murmuraram em aprovação. O grande rei Ains ou algo. Como coloco isso? Todos esses nomes soam terrivelmente exagerados. Todos os olhos repousaram no único guardião que ainda não havia falado. E você, Cocetus? Embora possa ser um pouco difícil competir com o grande rei, tem algum título que acha que se encaixa em Ain Sama? No futuro, Ain Sama vai governar muitas raças. Assim sendo, ele será um mago que governa como um rei. Eu acho que rei feiticeiro se adequa melhor. Os guardiões não responderam imediatamente. Porém, todos olhavam para Ains. Pelo olhar deles, todos sentiram que não havia melhor título do que aquele, embora Albedo parecesse um pouco desapontada. Muito bem. Então eu vou usar a sugestão do Cocetus. Ains levantou-se lentamente. Quando nossa nação for fundada, eu me chamarei de Rei Feiticeiro Ains ou algo. Ains acenou com as mãos em constrangimento para evitar os estrondosos aplausos que se seguiram. Na verdade, ele estava se sentindo tão desconfortável que todo o seu corpo estava começando a comichar. Que assim seja. Vamos demonstrar o poder de Nazarick na batalha entre o reino e o império. É como diz Ain Sama. Eles desejam investigar os limites de vosso poder. Poucos sabem que estão sendo manipulados por nossas mãos. Demiurgo continuou, de excelente humor. Antes que as negociações possam ocorrer, o mais importante é dar um poderoso golpe e deixá-los entender a diferença entre o nosso poder e o deles. Criaturas tolas como os humanos fazem coisas tolas por não percebem quão poderosos são seus oponentes. De fato, aquele imperador é uma criatura tola por não perceber que baixar a cabeça e lamber seus calçados é o curso de ação mais sábio, Ain Sama. Agora que falou, deixar os humanos lamberem os sapatos do Ain Sama não seria uma recompensa? Isso é bem sua cara, Albedo. Ah, mas se eu tivesse que lamber o Ain Sama, eu escolheria seu corpo inteiro Arinsu. Ains decidiu fingir que não ouvira Chaltear e Albedo cochichando uma com a outra. Prestem atenção. Comecem a tarefa de exaltar o nome de Nazarick imediatamente. Entendido? Os gritos de reconhecimento dos guardiões se misturaram e encheram a sala.